Graças a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação em cima de Salmos. Aqui, ó, Salmos, capítulo de número. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para você ver, ó. Não vai dar para fazer isso legal. Aqui, ó, sem fazer bagunça, né? Aqui, ó, Salmos, capítulo de número 3. E aí, como eu falei para vocês sempre vão fazer a leitura respeitando primeiramente o que aconteceu, tá? Respeitando primeiramente o autor, sem aquela preocupação assim, olha, Deus fala comigo, Deus vai falar com você? Vai. Deus pode falar com você? Pode. Mas primeiro, vamos entrar na história, vamos fazer um pouco de... Eu não quero ser aqui muito técnico, né? E também nem posso, mas eu queria aqui, por exemplo, trazer para você essa reflexão e aí você vai vendo a situação e depois sim você aplique isso à sua vida, beleza? Então vamos lá. Salmo 3, beleza? Ou Salmos, né? Salmos 3. Vamos lá então. O que diz aqui? Olha, aqui vou ensinar uma coisa para você. Isso aqui nós chamamos de perícope, ou um pedaço, ou aqui o título, tá bom? Principalmente nas passagens do Evangelho, vão existir isso aqui, ó, perícope, que é um pedaço, tá? Nesse caso aqui é o título desse salmo, mas não é o título que o salmista colocou. Esse aqui é geralmente as editoras que colocam, né, para poder facilitar o entendimento aí do leitor, tá bom? Então vamos lá, Salmo, capítulo de número 3, diz assim, olha, Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, quem? Seu filho. Então tem um contexto aqui acontecendo, entendeu? Tem um contexto aqui. Quando isso aqui tem um momento que aconteceu. Então não é um salmo feito ali num momento de devoção, num momento de reflexão, num momento de adoração. É um salmo que foi um salmo de Davi quando ele fugia da face de Absalão. E aí você precisa então parar agora e falar assim, opa, peraí, que história é essa? O que aconteceu? Então, se você for, por exemplo, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, olha, até para facilitar o seu entendimento aqui um pouquinho. Aí, beleza, vou tirar aqui um pouco, beleza. Então veja bem, se você voltar um pouco, aí você vai para as histórias em que nós temos esse acontecimento, tá? Eu de cabeça eu não sei, mas pela Bíblia aqui nós vamos então procurar as histórias onde que está acontecendo as histórias de Davi. Primeira, segunda Samuel e um pouquinho ali de Primeira Crônicas, tá? Isso aí é importante você saber. E aqui a história, essa história especificamente, se eu não me engano, ela vai acontecer aqui, ó, por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vendo aqui, ó. Aconteceu que depois disso, Absalão fez aparelhar os carros. Tá acontecendo por aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui, ó? Capítulo 13. Tá vendo aqui, ó? Aconteceu. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aconteceu que depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa. Então a história, esse problema em que Davi ele está enfrentando, começa aqui. Obviamente eu não vou ler com você, tá bom? Mas a história basicamente é o seguinte, vou resumir para vocês, tá? Davi tem um determinado filho que passa a gostar da sua irmã, tá? Ou meia-irmã. Ele acaba abusando, tá? Da sua irmã. Então cria-se um problema dentro de casa entre os irmãos. Absalão, por exemplo, ele jura matar Absalão e faz isso. Absalão jura matar, por exemplo, o seu irmão e ele o faz, tá? A questão é que Absalão vai embora, depois ele volta, e quando ele volta e começa então a ganhar o povo e levantar um exército contra o seu próprio pai, tá? Eu tô sendo bem superficial aqui. Em se fazendo isso,
ele chega um determinado momento que ele consegue pegar um dos soldados, dos principais líderes de Davi, seu pai, e colocar no seu exército. E montarem um motim contra o seu próprio pai. Então acontece que Davi agora ele tem que fugir, porque o seu próprio filho queria o matar, tá? Jurou matar, era questão agora de monarquia, reino, tá? Então, em uma dessas fugas, tá? Cavernas, esconderijos, Davi então escreve o Salmo 3, 4 e 5, tá? E você fala assim, tá, mas como é que eu vou saber disso? Se eu tô lendo aqui, eu não tenho esse conhecimento? Calma, tá? Tô tentando te ajudar para você ver. Aqui tem um subtítulo. E aí você vai cruzando as informações, tá? Até então, nada aqui além do que está na Bíblia. Talvez eu tenha sido superficial demais nesse resumo, tá? Mas o que está acontecendo aqui é um problema familiar gravíssimo. Não vamos tratar como normal isso aqui não, tá? O filho queria matar o pai, beleza? Aqui, por exemplo, você já pode pensar, olha, tem alguma coisa aqui que Deus pode falar comigo? Pode falar com você? Pode, tá? Um dos ensinamentos, então, é que não existe, tá? Ou dificilmente existiria uma família perfeita. E aqui nós estamos falando de um homem que era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mas que também por uma falha na administração familiar enfrentou crises onde seu próprio filho queria matar ele, tá bom? Ou seja, não é somente você que tem problema na família, não é somente você que às vezes tem seu filho contra você, ou você, sei lá, contra seu filho, tá? Isso já aconteceu. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Então vamos para o texto. Ele começa a oração dizendo assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Então aqui realmente a história lá vai dizer que Absalão conseguiu milhares de soldados contra o seu próprio pai. E o medo nessa hora, irmãos, é grandíssimo. E ele diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Até aqui, ele está fazendo oração e dizendo para Deus, são muitos os que se levantam contra mim. Deixa eu ajeitar aqui, com calma. Ok, beleza. Deixa eu colocar para cá. Perfeito. Aqui, ó. Então ele vai continuar dizendo, muitos dizem da minha alma. Então, algumas pessoas estavam dizendo a respeito de Davi, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, acabou para ele. O cerco dele está fechado, ele vai morrer. É a hora que o reino dele vai cair, tá? Então aqui ele está fazendo uma oração sincera, dizendo para Deus, olha, já disseram que é o meu fim. Esse selar aqui não precisa se preocupar, mas é como se fosse uma nota, tá? Ou uma forma de cantar, vamos dizer assim, ou um comando, né? Nessa frase. Como é uma música, eu já disse para vocês, então aqui ele diz selar. Você vai ver isso várias vezes, tá bom? E aqui ele diz, olha, porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Aqui, então, ele fala, olha, diante de todo o problema que eu estou vivendo, diante de toda a situação que eu estou passando, perseguição, inimigos se levantando contra mim, pessoas de confiança se levantando contra mim, eu tenho aqui uma objeção. Porém, isso é importante. Por mais que você perceba, então, que os inimigos deles são grandes, poderosos, tá? Ele sabe que em tudo, porém, o Senhor é que é o escudo dele. Você está entendendo? Ele sabe que de tudo, o Senhor é quem colocou ele aonde? Na glória, no trono. Isso aqui, ó, quem deu para ele o trono foi Deus. Quem colocou a cabeça de Davi, exaltou Davi, foi quem? Foi o Senhor. Então aqui nós já começamos então a entender que em meio a tantos problemas que o ser humano pode passar, em meio a tantas situações que o ser humano pode passar, nós sempre podemos fazer essa objeção. Porém, quem
nos trouxe até aqui? O Senhor. Quem exaltou a nossa cabeça? O Senhor. Quem pode nos exaltar ou nos humilhar? O Senhor. Isso é importante, porque na hora da tribulação, nós acabamos olhando para onde? Para os nossos inimigos e pelo que as pessoas acabam dizendo a nosso respeito. E nós acabamos ficando desanimados e desconfiados. Porém, nós podemos levantar uma objeção, tá bom? E nada aqui de ficar dizendo assim, olha, eu vou ler a Bíblia aqui então e vou aprender então a dizer palavras contrárias a tudo que está acontecendo. Não necessariamente. O que você precisa é você saber que o Senhor é que é o seu escudo, a sua glória e que exalta a sua cabeça. Você sabendo disso, você vai ter o seu coração mais tranquilo e mais calmo para pensar, beleza? E aqui ele diz o seguinte, olha, com a minha voz clamei ao Senhor. Ele me ouviu desde o seu santo monte. Quando você vê essa palavra aqui, olha, santo monte, lembra de Jerusalém, beleza? Ou ali naquela região, tá? Mas veja bem, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Então veja, o que eu posso aprender aqui? Continue o quê? Clamando, meu irmão. Continue clamando, minha irmã. Continue orando. Você precisa abrir os seus lábios, soltar sua voz e clamar. Ah, mas está difícil. Continue clamando, porque o Senhor, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, tá? Isso aqui você precisa trazer como aplicação, ou seja, nós servimos a um Deus que pode nos ouvir. Lembra daquele texto, olha, eles acabam servindo Deus que tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve. O nosso Deus, Ele ouve, tá? E Ele nos responde. Aí é o texto clássico que muita gente conhece. É esse aqui, ó. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esse texto aqui é interessante porque muitas das vezes nós confundimos. Tem um outro texto bem semelhante a esse no capítulo 5, mas aqui você percebe que é um texto matinal. É um texto que, então, é uma oração que ele faz pela manhã, tá? Vou escrever aqui, ó, manhã. Beleza? Por que ele faz pela manhã? Ele fala assim, ó, eu me deitei, tá no passado. Eu dormi, né? Eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, olha, aqui ele está dizendo, de meio a tanta tribulação, tanto problema, tanta dificuldade, eu ainda consegui deitar, dormir e acordar. Por que ele fala acordar aqui? Porque ele estava sendo perseguido. Poderia acontecer de alguém o pegar, né? No meio das cavernas, escondido. Então alguém poderia achar ele não acordar. Mas ele falou, acordei. Mas por que ele acordou? Porque o Senhor me sustentou. Lembra daquele texto que diz, olha, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Quem nos protege então? Está aqui, ó, o Senhor. Quem protege Davi é o Senhor. Está vendo que você pode ler tranquilamente e tirar aprendizados com calma. Ah, mas eu tenho que tomar uma decisão hoje para a minha vida. Eu preciso saber se eu vou para o lado direito ou lado esquerdo. Lendo esse texto aqui, você talvez não tenha exatamente a resposta que você precisa, mas você tem um ensinamento da parte de Deus. Aqui você está aprendendo a descansar, confiar, porque quem te protege é Deus, quem exalta é Deus, quem te ouve é Deus, então você pode ficar tranquilo, tá bom? E aqui vai dizer no versículo 6, eu não vou temer, ou seja, não temerei 10 milhares de pessoas. Era grande o exército contra Davi. Ele vai dizendo, olha, eu não vou temer 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. A perseguição é grande. Mas ele diz o quê? Eu não vou temer. Essa decisão, então, irmãos, é de quem? É minha, é sua, é de Davi. De dizer assim, olha, eu não vou temer, eu vou ficar de pé. Não é que ele está dizendo que não está com medo, mas ele está dizendo, eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé, eu vou enfrentar o medo, eu vou enfrentar tudo. E ele está falando aqui, não é de uma pessoa, é de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim.
Você está entendendo que quem tem que se posicionar, quem tem que clamar é Davi, é você, sou eu. Quem tem que falar eu não vou temer é eu e você. Então veja muito bem, a decisão de crer ou não crer é de quem? É de Deus? Não. É dos anjos? Não. A decisão de crer ou não crer é de Davi. É minha, é sua. Você pode escolher temer ou não, crer ou não, tá bom? Versículo 7 diz, olha, levanta-te, Senhor, e salva-me. Então aqui ele está pedindo o quê? Salvação. Pedindo para que o Senhor se levante em seu favor. E ele diz, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então ele sabe que Deus já atuou no passado a seu favor e agora ele está pedindo, atue novamente, faz outra vez. Essa aqui pode ser a sua oração também. Essa aqui pode ser a minha e a sua oração também. Senhor, salva-me, faz de novo. Outra vez o Senhor já fez, outra vez o Senhor já deu, outra vez o Senhor já respondeu, já curou. Faz de novo. Não é errado pedir para que Deus faça de novo. Tá bom? E aqui ele está pedindo para que Deus se levante contra os seus inimigos. Ah, mas então, vamos lá. Como a gente está fazendo a leitura do texto integral, como é que você vai interpretar isso aqui então? Como que você vai ler isso aqui então? Se Jesus, ele falou, então, para poder, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se o inimigo tiver sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, né? Se bater numa face, dá outra. E aí, como é que você vai fazer agora, se aqui ele está pedindo, entre aspas, vingança? Veja bem, nós somos o povo da nova aliança. Nós lemos isso aqui tranquilamente. Lemos isso aqui, entendemos a necessidade, a urgência de Davi, e nós sempre colocamos a vingança na mão de quem? Do Senhor. Lá em Romanos está dizendo, olha, a vingança é de quem? Do Senhor. Então, nós sempre também podemos orar e falar, Deus, toma conta dessa causa, entra no nosso favor, perdoa os nossos inimigos, assim como Estevão, assim como Jesus disse, perdoa eles, tá? Mas, Senhor, entra ao nosso favor. Nós não podemos esquecer disso, porque senão nós ficamos pensando que sempre Deus é sempre o Deus ursinho carinhoso. Nunca, jamais ele vai julgar uma causa, ele vai exercer juízo contra uma causa. Sim, ele exerce. Ele é Deus, tá? Ele pode fazer isso. E aqui ele diz no versículo 8, a salvação vem de quem? A salvação vem de quem? Do Senhor. A resposta que Davi precisava vinha de quem? Do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então aqui é uma oração, não é que ele está falando assim, Deus abençoa o seu povo. Ele abençoa, mas ele está pedindo que o Senhor, que sobre o seu povo seja a sua bênção. Deus abençoe o seu povo. Então aprenda a entender esses textos e a não fazer aquela leitura errada, falando, tá vendo? E veja bem, Deus abençoa o povo, abençoa, mas é que ele está pedindo. É semelhante àquele Salmo 150 em que diz assim, olha, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Lá não está dizendo que louva tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Ele está fazendo um chamamento. Louvai ao Senhor, todos que têm instrumentos de corda, louvai ao Senhor. E ele termina dizendo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, chama para poder louvar, tá bom? Então, veja bem, nós terminamos aqui o capítulo de número 3. E talvez você pode pensar, o que eu posso tirar de aprendizado? Primeira coisa, nós podemos tirar de aprendizado que, assim como Davi, nós também temos problemas familiares. Assim como Davi, nós também temos pessoas desejando mal para a nossa alma, para a nossa vida, tá? Temos inimigos querendo nos destruir, ou você não tem inimigo querendo te destruir? Nós temos, tá? Assim como Davi, nós também podemos dizer para Deus, olha, fazer objeção contra todo mal, dizendo, olha, quem me guarda é Deus, quem me protege é Deus, quem me exalta é Deus, tá bom? Quem está comigo é Deus, é o Senhor. Assim como Davi, eu também posso orar, posso clamar e devo clamar ao Senhor, tá bom? E Ele nos ouve, assim como Davi, eu preciso entender que o Senhor nos ouve. Assim como Davi, eu preciso entender que, olhando para o meu dia de ontem, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor é que me sustentou, o Senhor que me guarda, o Senhor que protege, tá bom?
Assim como Davi, eu preciso entender que eu não preciso ter medo, eu preciso melhorar, eu preciso confiar no Senhor. O oposto da fé é o quê? O medo. Então, assim como Davi, eu preciso falar assim, eu não vou depositar a minha fé ou o meu medo nos 10 milhares, tá? Eu vou colocar a minha fé em quem? No Senhor, tá bom? Assim como Davi, eu também posso orar a Deus pedindo a Deus que tome conta de uma determinada causa, que o Senhor entre ao nosso favor, que o Senhor, sim, Ele possa vingar também a nossa causa. Diz a Bíblia que Ele deixar a vingança com Ele, e nós podemos entregar na mão de Deus, sim, tá? Não desejando mal, não alimentando isso no nosso coração, mas falar, Deus, julga a nossa causa, tá? Faça, perdoa, obviamente, os pecados deles e faça favor aos teus filhos. Assim como Davi, eu preciso lembrar que a salvação vem de quem? Do Senhor. E assim como Davi, eu preciso pedir que Deus ele abençoe o teu povo, a tua nação. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter te ajudado. Quem sabe nos próximos vídeos a gente fale um pouco sobre o capítulo 4 ou o capítulo 5, tá? O capítulo 5 ele fala aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Salmo de Davi para o músico mor sobre Nilote, tá? Então, quem sabe a gente não pode falar sobre isso, aprender um pouco mais, ou o capítulo 4, tá bom? E aprender um pouco mais sobre isso. Vamos com calma. Espero que você tenha gostado. Se você puder, obviamente, se inscrever, curtir, para que me motive a continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Eu ficarei grato. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.